Em nome dos partidos que constituem o Pacto para a Democracia, queria fazer uma declaração relacionada com as celebrações do 25 de novembro proposto pelo PSD na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Esta comunicação tem por objetivo principal justificar a não participação dos partidos que constituem o Pacto para a Democracia nessas celebrações propostas pelo PSD Madeira. Ora, os partidos consideram que os partidos que assinaram este Pacto para a Democracia, cujos objetivos, o que todos conhecem, são objetivos que têm a ver com a defesa da democracia e, sobretudo, do funcionamento do Parlamento, e, portanto, esta união de partidos aparentemente improvável, porque estamos a falar de partidos com visões distintas, com bases ideológicas diferentes, com perspectivas do ponto de vista do desenvolvimento da economia e da sociedade madeirense, muitas vezes bastante diferentes umas das outras, mas esta, dizia eu, aparente improvável união tem um objetivo maior. E esse objetivo maior consideramos bastante importante e consideramos mesmo fundamental, que é a defesa da democracia na Madeira e, sobretudo, a garantia de que neste país, Portugal, é possível ter um país e um sistema, e não como temos vindo a observar ao longo dos últimos anos, dos últimos 30 anos, a situação de termos um país e dois sistemas em que a democracia funciona de uma forma no continente e na região autónoma dos Açores, e na Madeira funciona de forma completamente diferente, quase sempre com exotismos e tiques próprios de um país sem democracia, de um país com um regime de partido único que tem prejudicado fortemente as populações. E, portanto, os objetivos são, sobretudo, dois objetivos que queria sublinhar. O primeiro é pedir e exigir e tudo fazer para que tenhamos mais Parlamento, melhor Parlamento, um Parlamento a funcionar com os princípios básicos da democracia, um Parlamento em que as comissões de inquérito têm resultados efetivos para a vida das populações, um Parlamento onde as audições parlamentares são respeitadas, onde o Governo participa nessas audições parlamentares com sentido de responsabilidade e de transparência, evitando a opacidade normal que tem ocorrido na região autónoma da Madeira, um Parlamento em que o regimento respeita as minorias, em que o regimento permite de facto um debate sério, construtivo e um debate que leve a que o Governo, que tem que ser fiscalizado pelo Parlamento, possa inverter em determinada altura a condução da sua política e das suas opções. Consideramos que isto é absolutamente fundamental porque a história tem demonstrado que a ausência de Parlamento ou a existência de menos Parlamento tem provocado os problemas que todos nós conhecemos. A situação em que a Madeira se encontra não é obra do acaso, é resultado também da total ineficácia do Parlamento Regional naquilo que é a sua função principal e mais nobre, que é fiscalizar o Governo Regional. E sobre isto, uma primeira nota que os partidos do Pacto gostariam de transmitir é que este esforço é um esforço inútil se não tiver da parte dos órgãos de soberania deste país uma atenção significativa sobre esta matéria. Parece evidente que o Parlamento não tem feito o seu papel e que o Parlamento não tem atuado de acordo com aquilo que é as premissas básicas da Constituição e mesmo do Estatuto Político Administrativo. E, portanto, nessa matéria, o primeiro apelo é, obviamente, um apelo aos órgãos de soberania, aqueles que têm por função vigiar aquilo que é o funcionamento da Constituição na região autónoma da Madeira e assegurar que esta sistemática violação dos princípios mais básicos da democracia deixa de existir. E, portanto, gostaríamos de fazer esse apelo e estes partidos continuarão, naquilo que for possível fazer, a insistir nesta matéria e a propor diversas iniciativas no sentido de garantir que esta situação irregular, bastante irregular, que se passa na Madeira, tenha um fim para que a política seja mais transparente, seja mais objetiva e, sobretudo, seja mais consequente, porque, de facto, precisamos de opções consequentes para mudar o rumo dos acontecimentos na Madeira. Uma segunda nota, ou uma segunda razão, e última razão para a ausência dos partidos, tem a ver com a situação que, a nosso entender, é paradoxal de o PSD, ao fazer desta casa a sede do seu partido, insistir em não comemorar o 25 de Abril e comemorar, em alternativa, o 25 de Novembro. Parece-nos que isto é, de facto, algo bastante contraditório,
porque o que o Partido Social Democrata quer fazer transparecer é que o 25 de Abril não foi a razão fundamental, ou não está na origem da constituição da nossa autonomia e das conquistas da nossa autonomia. Ora, isso é totalmente falso e isso é verdadeiramente populista e demagógico, e nós não partilhamos desta visão e consideramos que é uma ofensa e uma provocação a celebração do 25 de Novembro sem uma conveniente celebração e respeito do ponto de vista da memória daqueles que lutaram pelo 25 de Abril e por mais democracia desse mesmo acontecimento. E, portanto, esta é também uma razão pelo qual os partidos não estarão presentes no dia 25 de Novembro. Não sei se há questões. Se fomos totalmente claros. Eu tenho uma questão. Ao fim e ao cabo, de certa forma, consideramos sobre a razão porque não participo. E pergunto, como é que considera, como é que avalia o facto da Assembleia não respeitar, de facto, essa democracia que me diz e respeitar a vontade só de uma maioria? O que é que acha, como é que é o funcionamento desta Assembleia? Não, há nesta Assembleia, conforme eu disse na intervenção inicial, há nesta Assembleia variáveis que deturpam o seu próprio funcionamento e que têm que ser ultrapassadas de uma forma urgente e rápida. Como disse também, e parece-me que é, digamos assim, a forma mais clara de explicar isto, esta Assembleia normalmente parece funcionar como a sede do Partido Social Democrata. E isto não é a sede do Partido Social Democrata. Isto é a Casa da Democracia, onde o povo está representado e onde o povo tem direito a opinar, seja maioria, seja minoria. E o que se passa é que todos os mecanismos que devem reger o funcionamento deste Parlamento estão, na maior parte dos casos, condicionados pela vontade da maioria. E isto não pode acontecer, não acontece em lado nenhum. Reparem que na Assembleia da República e mesmo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, há um regimento que determina, enfim, valores e direitos para a oposição e, sobretudo, um regimento que obriga de forma sistemática a presença do Governo nesta Casa, ou na Casa da Democracia, quer seja na Assembleia da República, quer seja nos Açores, no sentido de fiscalizar o Governo. Isto, volto a dizer, é um dos aspectos mais importantes da democracia e um dos aspectos mais importantes do funcionamento do Parlamento. Eu vou-vos dar um exemplo muito importante. Os senhores estão com certeza habituados a ver na Assembleia da República comissões de inquérito, várias, muitas, e comissões de inquérito sobre várias matérias, na maior parte dos casos, obviamente, de interesse público, de interesse nacional, de interesse dos portugueses. Essas comissões de inquérito são abertas ao público, são abertas à comunicação social. A comunicação social tem presença nessas comissões de inquérito e observa todos os passos da comissão de inquérito, sejam elas desagradáveis ou agradáveis para o Governo. E, portanto, o que se passa nessas casas da democracia é, de facto, o que tem que se passar quando estamos em democracia parlamentar. Na Região Autónoma da Madeira isso não se passa, como sabem. Isto é para vos dar um exemplo. Como sabem, na Região Autónoma da Madeira as comissões de inquérito normalmente não existem, as que existem são as potestativas e cada grupo parlamentar tem direito a apenas uma e quando elas ocorrem são obviamente deturpado o seu funcionamento e normalmente o relatório final dessas comissões de inquérito violam princípios básicos de transparência e na maior parte dos casos escondem a realidade. Vou-vos lembrar uma que é a clássica comissão de inquérito que ocorreu neste Parlamento e que passou completamente despercebida, que foi a avaliação da dívida da Região Autónoma da Madeira, cujo resultado final foi 2 mil milhões de euros e 4 meses depois era 6,3 mil milhões de euros. Se repararem, a pergunta que eu faço é que não aconteceu nada depois disso. Apesar dos governantes que à boca cheia disseram neste Parlamento e nas comissões de inquérito que a oposição não tinha razão sobre o valor da dívida, a verdade é que depois de ter sido demonstrado que afinal tinha razão e que os senhores em causa tinham mentido na Casa da Democracia, mentido ao povo madeirense, não foi aos deputados nem aos partidos, foi mentido ao povo madeirense, não se passou absolutamente nada. E, portanto, isto não ocorreria, como podem imaginar, em outro qualquer Parlamento, em outra qualquer região do mundo onde a democracia parlamentar fosse de facto uma conquista efetiva. E, portanto, nós temos problemas muito graves do ponto de vista do funcionamento, nós temos uma democracia do ponto de vista formal, não podemos dizer que não, nós temos eleições, nós temos um conjunto de mecanismos que fazem parte daquilo que nós conhecemos ser a democracia parlamentar, mas de facto há deturpações, na prática e na realidade há deturpações efetivas a esse funcionamento da democracia. E isso é algo que nós temos que continuar a combater, porque como disse, e isto é que é o valor principal desta união de partidos improváveis, como acabei de dizer, temos que continuar a dizer que isto é a única maneira de o povo se rever nos partidos e do povo se rever na própria democracia, porque o que o povo quer é que os partidos que aqui estão e que estão dentro desta casa lutem pelos seus
interesses e pelo seu futuro. E, portanto, o que se tem passado na Madeira e aquilo que tem sido o papel da democracia não corresponde a esse objetivo e nós temos que continuar essa luta em prol dessa democracia e do funcionamento de um Parlamento, um Parlamento a favor das pessoas, um Parlamento a favor dos madeirenses e não um Parlamento que funciona como a sede do PSD. Vão de alguma forma comemorar à parte esta sessão O que os partidos decidiram, obviamente que cada partido tomará a sua opção do ponto de vista daquilo que quer fazer no dia 25 de novembro, mas o que os partidos decidiram foi manifestar a sua completa, recusa a participar nesta situação que o PSD insiste em promover, tendo em conta que a democracia não está a ser cumprida no Parlamento e na região autónoma da Madeira e que, como disse, volto a repetir, o 25 de Abril não tem mínima referência no Parlamento Regional, o que nos parece absolutamente, impensável e inqualificável. Como é que acha que fica a meio disto o CDS? Quando não está cá, já faz parte do PAC, em que situação é que fica? Bom, o CDS tomou uma opção, nós já dissemos isso várias vezes, o CDS tomou uma opção de estar a favor daqueles que deturpam e atropelam os princípios da democracia e contra os partidos que defendem um pacto pela democracia, um pacto pelo bom funcionamento do Parlamento e um pacto para que o Parlamento responda àquilo que é o seu objetivo essencial, que é a fiscalização do Governo. Estes são os objetivos do pacto e penso que o CDS sempre os soube. E, portanto, a opção do CDS foi estar fora desta luta, foi estar ao lado do partido do poder, foi estar ao lado daquilo que é a manutenção do status quo, a manutenção desta situação. Enfim, é uma opção legítima do CDS, mas que nós, obviamente, lamentamos, naturalmente, porque o CDS, na prática, é um partido de oposição e, do nosso ponto de vista, deveria estar nesta luta pela democracia e nesta luta pelos princípios da democracia e do funcionamento do Parlamento, mas enfim, é uma opção do CDS e, portanto, se calhar é melhor fazer a pergunta ao CDS sobre essa matéria.